Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Gramado Summit. Eu sou o Marco, CEO e fundador da Gramado Summit e antes da gente começar esse bate-papo aqui, estou aqui na presença do nosso convidado, também das minhas duas companheiras de mesa. Eu quero fazer um agradecimento super especial à galera da Espírito Santo. Wesley, um grande abraço, que é a galera que tem investido nos últimos tempos. E também a Sr. Ver, como a gente veio conversando aqui, querendo ou não, o óculos ele acaba sendo o acessório do míope, né? A gente acaba tornando bonita algo que a gente realmente precisa. Então eu quero agradecer a toda a galera da Sr. Ver que está me acompanhando e dar boa tarde aí para minhas duas companheiras aqui de mesa, para falar um pouco mais sobre os nossos parceiros também de Gramado Summit. Com certeza, com certeza. Tu falou boa tarde, né? Mas o horário do podcast geralmente é à noite, assim. Mas tudo bem. Mas pode ser o horário que a pessoa, né, tiver ouvindo. Com certeza, com certeza. É que foi o boa tarde por conta do momento que estamos gravando, né? Tecnologia, né, cara? A gente nunca sabe quando que tu vai estar consumindo esse conteúdo. O importante é que é gravado na tarde. Com certeza. Eu aqui, como mais um protocolo quinzenal que a gente tem, vim aqui lembrar vocês sobre os recados importantes da Gramado Summit 2024, né? Estamos aí se encaminhando praticamente para o final do ano, né? Eu, particularmente, achei esse ano extremamente rápido, muitas coisas aconteceram. E eu acho que com essa velocidade é importante também a gente já falar do que vai acontecer no próximo ano, né? A Gramado Summit vai acontecer de 10 a 12 de abril de 2024, mas tu já pode te programar, comprar o teu ingresso, né? Planejar a tua vinda até Gramado, né? A gente fala muito sobre isso. Aproveitar a cidade também, né? Que é uma coisa muito importante. Nosso destino é um destino que consegue proporcionar diferentes experiências, né, para quem vem para cá. E além da Gramado Summit proporcionar isso dentro dos nossos pavilhões, a gente quer também que tu aproveite a cidade, né? Isso é uma coisa muito importante. E o planejamento também é muito importante. Então, aqui no link, na descrição do nosso vídeo, a gente vai deixar o link do nosso site, que é gramadosummit.com, onde a gente já conta com algumas empresas que vão estar com a gente, que a Martina vai conversar depois. Também os palestrantes, que nós já temos confirmados, né? Tem muitos temas aí que estão em discussão que a gente vai trazer para a Gramado Summit 2024. Então, se tu quer estar num lugar onde tu esteja atualizado do que está acontecendo, que tu consiga carregar ensinamentos aí, né, estratégias para a tua vida e também para o teu negócio, então não deixe, né, de ter essa oportunidade de garantir o teu ingresso, né? E também sempre lembrando que ele pode ser até parcelado em até 12 vezes, sem nenhum tipo de juro. Isso é uma coisa muito importante, né? Muito rara, né? Muito rara, exato. Porque a gente até estava conversando esses tempos, financeiramente para nós, não seria tão interessante assim a gente dar essa possibilidade de fazer o parcelamento em até 12 vezes. E a gente até brinca que a gente acredita que nós, enquanto consumidores de eventos, a gente não se dá conta do tamanho do benefício que é o parcelamento sem juros, porque alguém, em algum momento, está absorvendo esses juros para si. E quando a gente cria essa campanha de fazer o parcelamento em 12 vezes sem juros, esse juro ele existe. A única diferença é que quem absorve acaba sendo a própria Gramado Summit, querendo muito que, por mais que democratizar seja uma palavra muito complexa, mas assim, tornar o mais acessível possível dentro da nossa realidade o ingresso da Gramado Summit. E como a gente, enquanto brasileiro, eu coloco Marcos junto, Rê, Martina, a gente ainda não tem essa capacidade de fazer planejamento a longo prazo, né? Então assim, tá à disposição, 12 vezes sem juros, a gente não ganha absolutamente nada a mais, muito pelo contrário. Eu acho que é uma forma que a gente tenta entregar como benefício para que tu consiga vir para Gramado Summit sem ser muito pesado no final do mês. Com certeza. Boa. E partindo aqui para não me estender muito, então, pessoal, vou falar algumas das marcas que nos apoiam e que tornam a Gramado Summit e nossos outros projetos, como o podcast da Gramado Summit, possíveis, né? Então, a gente conta com patrocínio de marcas como Silva Lopes Advogados, Sicredi, Grupo Boticário, Duck Design Studio, Idia Saúde, Magazord, Iaso, Fecomércio RS, Metrópolis, Grupo RBS, Startups, Share, Soap com a Pamela Lima, que cuida dos cheirinhos muito especiais, Rede Lagueto e a Broker Turismo. E também, lembrando mais uma vez que somos um evento com selo carbono neutro, que ele foi trazido para nós por meio de um trabalho da AKVO. E depois, né, do recadinho aqui das marcas que nos acompanham, eu vou introduzir brevemente o nosso convidado de hoje, vou deixar que ele mesmo se apresente para vocês, mas posso adiantar que tenho certeza que grande parte de vocês já o conhecem, né? Ele é uma figura icônica no jornalismo e na comunicação e também tem uma história muito legal de superação que acho que a gente vai poder explorar um pouquinho. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast, Escola. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer para mim estar aqui, tá? Obrigado pelo convite.
Sim, vamos falar sobre câncer. Eu tive um câncer, eu não tenho mais aquela voz que eu tinha anteriormente, infelizmente, mas eu estou trabalhando diariamente. Hoje eu tenho fonoaudiologia, hoje eu tenho fisioterapia. Todos os dias eu trabalho para isso acontecer. Eu tenho uma ligação afetiva com o Gramado muito forte. Os meus pais tiveram a lua de mel deles aqui, em Gramado, em 1975. Depois das minhas férias escolares, viagens escolares, eu sou de Caxias, então a gente vai a Gramado. Gramado, Canela, Cambará, Nova Petrópolis. Depois, como profissional, eu cobri a primeira pauta de entretenimento que eu cobri foi no Festival de Cinema de Gramado. Depois eu vim várias vezes com a minha esposa para cá, Gabriela. Aí nós viramos pais. Aí teve o lado paternal. E aí eu conheci outra Gramado, que é o entretenimento infantil. A culinária infantil. E depois veio a segunda filha. E a gente continuou. Aí começamos a descobrir mais coisas além daquilo que a gente conhecia. O interior de Gramado, a neve de Gramado, que é um acontecimento. Enfim, para mim é um prazer estar aqui. Eu quero falar basicamente sobre as lições que eu aprendi com o câncer, o que isso me ensinou e que pode servir de exemplo para outras pessoas. Acho que tem ensinamentos importantes, como se diz, eu fiz desse limão uma limonada, porque eu sobrevivi, eu quase morri. Essa é o resumo da história. E agora eu estou aqui e eu preciso retribuir isso. Que legal. Eu preciso contar uma história que eu tive dos dois lados. Eu tive lá no auge, fui para baixo e voltei. E eu aprendi muita coisa nesse processo. Então tem alguns ensinamentos que eu não tinha ideia antes e agora eu tenho. Então eu quero passar isso para as pessoas. Porque se eu ficar só falando de câncer, é triste. É uma história triste. Só que no meio do câncer eu descobri várias coisas, várias lições que podem servir para outras pessoas. Não é autoajuda, não tenho nada contra a autoajuda, eu não faço isso, não se preocupem, não é motivacional, não tem nada motivacional, é tudo lições, coisas, experiências pessoais que eu posso dividir, contar e ensinamentos importantes. Sabe, Escola, que tu comentando agora, me veio muito à mente uma frase que eu ouvi recentemente de um músico, por sinal. Para quem não sabe, o Escola, ele tem uma ligação muito forte com a música. Mas é uma pessoa, enfim, importante, que eu acho que não vem ao caso quem é, mas comentando assim, a gente não aprende nada sobre o sucesso, mas a gente aprende muito sobre o fracasso, sobre o erro, sobre a queda. E por mais que tu tenha tido um problema de saúde muito grave, mas assim, eu acredito que esses ensinamentos ele te deu a partir do momento que a tua vida mudou por completo, né? E porque eu pelo menos comentei com as gurias, eu lembro de em meados de 2019, 2020, cara, eu acordava todos os dias e era a tua voz que estava presente ali na televisão de casa. Sim. Então, como que é isso, assim? Tu tá lá em cima e aí do nada tu tem que... Na verdade, não foi que teu sucesso diminuiu. A vida te impôs que tu te retirasse, né? Então eu vou contar uma coisa. Em 2021, eu estava no auge da minha carreira profissional e pessoal. Eu pensava assim, o que pode acontecer que vai dar errado aqui? Se tiver assim, tá ótimo. Se ficar assim até o fim da vida, tá muito bom. Não vou reclamar, não posso mudar nada. Aí em 2021 eu troquei a lente do meu óculos. E a lente que era para miopia passou a ser multifocal. Para longe e para perto. Aí o oftalmo disse assim, ó, tu vai demorar um pouquinho para te acostumar. Mas insiste. Aí no início, no carnaval de 2021, comecei a ter tonturas. Aí como baita e responsável que eu era, né? Eu achava que era a lente. E não ir no médico. Vou me acostumar e tal. Mas as tonturas eram esporádicas. Principalmente como me movimentava para o lado. Daí eu pensei, o que
pode ser isso aqui. Um dia eu estava apresentando o Gaúcho Atualidade na RBS, na Rádio Gaúcha, RBS. Aí eu em casa, porque era meio da pandemia. Então eu desliguei eu terminei o Atualidade, eu desliguei o equipamento, eu fui para a sala. E a minha filhinha, que estava engatinhando, que ela era um bebê na época, ainda é uma criança, tá? Mas era um bebê na época. Eu peguei ela no chão, assim. Quando eu levantei, se não fosse a babá delas, eu teria caído. Porque eu estou muito tonto. Quer dizer, isso aqui não é a lente, isso aqui é uma coisa maior. Não pode ser só isso. Aí fui no otorrino. E o otorrino disse, não, isso aí é uma... Que é bom o otorrino, tá? Eu me trato com ele há muitos anos já. Ele disse, olha, tu tem VPPB, que é basicamente, tá? É uma vertigem causada pelo labirinto. Em cada ouvido nós temos um labirinto. E dali saem os cristais do trículo, que são cristais que ficam dentro do trículo e se deslocam. E aí, para voltar, não tem remédio. Tu tem que fazer movimentos na cabeça. Aí tu deita, é uma fisioterapeuta que faz, né? Que trabalha com ele, no caso. Tu deita e ela vira a tua cabeça para o trículo voltar. Para os cristais voltarem para o trículo para reconstruir o labirinto. Daí ela disse, em uma tu vai melhorar. Fiz uma, fiz duas, fiz três, não melhorou. Aí ela disse, eu vou chamar o otorrino de novo. Ele chamou o médico, ele disse, vamos fazer assim, vamos investigar a tua história. Vamos começar do mais grave ao mais leve, no caso. O que é mais grave? Ressonância magnética. Daí ele diz assim, tu já fez ressonância? Sim, do joelho. Daí ele, tá, vou te fazer. Aí eu era tão workaholic que eu descobri, ele pediu uma ressonância na segunda, na terça eu marquei para domingo, de manhã. Porque eu não queria perder um dia de trabalho. Aí naquele domingo, final de junho de 2021, naquele domingo eu levantei, tomei banho, tomei café, escovei os dentes, quando na porta eu olhei pela janela e pensei, acho que não vou, tá chovendo, tá frio, melhor eu ficar em casa. Não, agora que já tô pronto, eu vou, né? Aí fui pro hospital perto da minha casa, chegando lá e fiz a ressonância magnética. Ali eu vi que tinha alguma coisa errada. Porque a pessoa que estava fazendo o exame saiu da sala, deu a volta, veio na minha sala. Ela estava na sala da frente. Ela veio na sala. Ela disse assim, posso lhe fazer uma pergunta? Eu, claro. O senhor está investigando ou é só um check-up? Eu, por que tu me perguntou isso? Então o médico vai te ligar. E foi embora. Eu fiquei pensando, por que o médico vai me ligar? Se eu já fiz ressonância no joelho e o médico nunca me ligou. Porque não tinha nada, obviamente. Aí de tarde, domingo de tarde, o telefone tocou. Como é que tu trabalha antes? Tu fez a ressonância magnética pela manhã. Isso. E à tarde o telefone toca. Toca, isso. Como que tu trabalha a tua vida nesse intervalo de tempo, esse ato? Acho que tava tudo bem. Tá, tinha na cabeça assim, alguma coisa tá errada nessa ressonância aí. Mas eu tô fazendo mais grave, porque isso vai descer. Sim, eu acho que eu ficaria do lado do telefone. Eu ia ligar pro médico. Não, eu tenho um telefone, pessoal, que quando chama, tem pina, né? É um iPhone, né? Aí eu tenho o número dele gravado ali. Parecia isso. O que o nome desse cara tá fazendo aqui? Daí ele me disse, olha, quando eu atendi a ligação, ele disse assim, sabe tua vertigem? Esquece. Eu descobri o que é. Daí me arrepiou na hora, assim. Se fala. Ele disse, é um tumor. Eu disse, tumor? Caceta. Ele disse, não é um tumor, é um câncer. Que é o papel do médico. Sim. Corretamente dizer. Sim. Exatamente. É uma droga, mas faz parte do protocolo do médico. Aí, eu literalmente fiquei sem chão. Porque eu não conseguia ficar em pé. Eu sentei na poltrona, continuei conversando com ele. E ele, olha, chorando comigo, né? Olha, é o seguinte, lembra da tua vertigem, o que tu tem na cabeça apareceu um tumor. Ele tem o tamanho de um limão. Cruzes, cara. No cerebelo.
Aí, mas eu tenho uma boa, lá no final, ele disse, eu tenho uma boa notícia pra ti, pelo amor de Deus. Qualquer coisa, falar agora vai ser bom. Qualquer coisa, falar água vai ser bom. Aí ele disse, olha, já falei com um neurocirurgião. Eu disse, neurocirurgião pra quê? Porque não vai escapar de uma cirurgia. Cirurgia, mas eu nunca fiquei internado na minha vida. A minha lembrança de cirurgia é na infância, quando eu fui tirar a adenoide. Sim. Que a gente fazia o pacote, 6 anos, né? eu fiz também. Amígdala. Todo mundo, né? O combinho. E eu não me lembrava mais. A internação era isso pra mim. Aí ele disse, que boa notícia esse aí me deu. Eu disse, em quanto tempo? Ele disse, o mais rápido possível. Caramba. E aí eu desliguei o telefone, a Gabi, minha mulher, já pegou o telefone e disse assim, agora é comigo. Mas o que ele quis dizer é que assim, é operável. Sim. Foi essa mensagem positiva. Mas tu não vai passar por isso sem fazer uma cirurgia. Entendi. Tu precisa começar com uma cirurgia. E aí me ligou o neurocirurgião, já com a foto do exame, a minha cabeça ali, o raio-x da minha cabeça, que é a ressonância, né? Basicamente é isso. É o raio-x da cabeça. Com um tumor ali no cerebelo, o cerebelo fica abaixo do cérebro. E assim, aí ele marcou para o outro dia uma consulta. Daí eu fiquei tão abalado com aquilo, eu pensei, vou pegar uma segunda opinião, né? Ele marquei uma consulta com o Eliseu Paglioli, que é um excelente médico, que é de uma dinastia, ele pertence a uma família que a vida inteira vai envolvida com isso. Aí eu fui no Eliseu Paglioli de manhã, segunda-feira de manhã. Aí o Eliseu deu o mesmo diagnóstico, mesma coisa. Olha, tu tem um câncer, assim, vamos fazer uma cirurgia para retirar. Eu disse, olha, eu vou lá ouvir o Dr. Arthur Pereira Filho, que é o neurocirurgião, que ele já conhece meu caso. Entre um hospital e outro, eu preferi me operar no Moinhos, no Juízo. E o Arthur me recebeu muito bem, a consulta foi ótima. E me pareceu mais, digamos assim, mais, não técnico, porque o Eliseu também é técnico, mas eu confiei mais no hospital. E no corpo clínico, claro. Aí eu, dali em diante, daquele dia até o dia 21 de julho, que foi o dia que eu fiz a primeira cirurgia, eu tive que tomar a vacina da Covid. E aí o médico disse, se tu quiser tomar antes, eu te dou um atestado. E eu já tinha falado no ar, na gaúcha, que vai chegar a minha idade, 45 anos, hoje eu tenho 47. Vai chegar com 45 anos, vai abrir. E eu, a gente contava os anos, né? 44. Dia tal, vai chegar o meu dia, vai abrir pra mim. Parece um mundo paralelo vindo agora, né? 3 anos depois é uma coisa... né? Que loucura. Eu fui de máscara. Eu fui de máscara. O procedimento no hospital era de máscara e no posto de saúde era de máscara. Só que a gente só sai de casa de máscara. Eu, minha mulher e minhas filhas só saem de casa de máscara. Aí eu fui num posto de saúde e naquele dia também abriu para minha idade e para as pessoas que trabalham no transporte público. Então, na fila, era todo mundo do transporte, motorista, cobrador, todo mundo do transporte público. E eu não sei qual é a marca da vacina, nunca perguntei a marca da vacina. Como eu me vacinei desde o início, desde criança, eu nunca perguntei a marca da vacina. Marca de vacina, sim. Nem a procedência. Vacina passa pelo posto de saúde, o posto de saúde chancela. Aí eu tive que esperar 15 dias para fazer efeito e verificar se tinha um efeito colateral. Porque é procedimento, né? E tu teria que, logo depois você já teria que ir para o hospital para realizar a operação. Imediatamente. Quando deu o resultado, eu estava com a vacina e eu fui fazer a primeira cirurgia no dia 21 de julho de 2021. Cara,
assim, até a escola fazendo a gente acabou conseguindo ser o primeiro evento presencial de larga escala, assim, nem perto do que poderia ser a larga escala, a realizar, acontecer de forma presencial. A gente ocorreu em maio de 2021 e era o cenário de volta de Ômicron ainda, então era tão tenso quanto o início da pandemia. Sim. Pelo menos era, porque foi aquela volta, assim, de algo mudou e tal. Vocês tiveram coragem de fazer um evento. A gente fez, cara. Com muita... Parabéns. Tu sabe que até isso é uma história que a gente pode bater em um momento, mas pra nós a lógica foi a inversa, assim, de... quando tu trabalha na indústria de eventos como um todo, tem muita família que depende da realização de eventos presenciais e que os eventos digitais não conseguiam chegar nessas famílias. Assim, se tu entrar num ambiente de evento na hora da montagem, a galera que está fazendo montagem, a galera que está fazendo limpeza em banheiro, elas precisam desses tipos de sobrevivem graças a isso. Sobreviver. Então, aí tu coloca numa realidade como Gramado, que 90% do PIB vem do turismo e parte desse recurso vem de eventos corporativos. Então a gente lutou por uma outra causa. Foi um evento para 1.700 pessoas, mas o nível de cuidado que a gente teve que ter e até o protocolo que liberou a Expo Inter do mesmo ano foi o nosso. A gente criou numa salinha lá, eu, a Rê, a Martina e mais acho que 3, 4 pessoas, instinto de sobrevivência, assim, o que é uma lógica de que para fazer um evento retornar. Então, o turismo está retornando, existe o cálculo de número de pessoas por local por meio da bandeira, isso também pode acontecer em evento. Mas eu lembro, agora voltando ao teu caso ali especificamente, que o cenário era até um pouco mais tenso do que no início em 2020, porque eu me lembro da primeira vez que a gente ouviu Ômicron. E a gente tinha um calendário que contava para tentar realizar o evento, tá? Tá tendo um pico aqui, vamos trabalhar com o governo para nessa lógica de tempo que tende a ter uma queda. E aí quando a gente conseguiu realizar, era logo depois do estouro da Ômicron. Então eu imagino como deva ser um cenário em hospital, nesse quesito, para realizar uma cirurgia. Porque tu não tem que fazer cirurgia. Tem que ter o hospital, tem que continuar operando outras situações. E outra coisa, eu tinha um receio. A Gabi dizia assim, por que tu faz um check-up? Vai ver isso aí, né? O que é isso aí? Eu dizia pra ela, Gabi, imagina que eu vou me meter no hospital agora. Uhum. Então eu fui negligenciando. Eu acho que quando surgiu o Omicron, a gente já tava calejado, sabe? Da Covid. E aí veio o Omicron e parece que bateu mais forte, sabe? Tipo, de novo, né? Puta, que saco. Pensei que tivesse acabado. Tá muito triste, inclusive, porque aí sim as escolas voltaram a fechar, meus filhos tiveram que ficar em casa. Quer dizer, parece que a gente tava retrocedendo. É porque a gente teve o gosto de normalidade de novo por um tempinho. Tipo, agora acabou. E aí teve, veio tipo, tudo. Verão, né? As pessoas estavam basicamente tentando viajar, fazer alguma coisa ali da vida. Exatamente. Assim. Eu acho que foi por isso que bateu mais forte, assim. A gente, enfim, todo mundo tem uma história de perda, acho que com pandemia. Eu perdi meu pai na pandemia. A gente perdeu dentro da Summit, assim, eu comecei a Summit sozinho, mas teve um cara que me acompanhou desde o início, assim. E ele passou o primeiro período de pandemia muito tranquilo, que é o Fabião, né? E foi na Ômicron, se eu não me engano, que o Fabião acabou falecendo. Foi. Mas foi essa volta, assim, muito abrupta, e as pessoas já não conseguiam mais ter essa sensação de, eu não vou voltar pra ficar dentro de casa, tudo de novo. Porque, nem é nada. E cara, foi muito forte. A Omicron, eu acho que foi onde me bateu mais, assim, essa sensação de tristeza, de mais até do que a primeira, assim. Porque eu acho que tem um entendimento. Tu tem a linha, tô entendendo, agora eu entendi. Beleza, acabou. Não. Vamos voltar com os protocolos. Aliás, olha só. Câncer e pandemia. Então eu tava muito... E eu perdi meu pai, claro. Dia 27 de agosto de 2021. Logo depois de ser operado, no caso. Eu tava delirando ainda, não tava entendendo nada. Nossa. Não, eu fiz 2 cirurgias, né? Fiz a primeira cirurgia. Teu pai tava com que idade, escola? 69. Pô, novo. Nossa, muito jovem. Muito jovem. Ele tá com Alzheimer, né? Aliás, mas... ele tava morando aqui em Nova Petrópolis. E aí, o meu irmão me ligou naquele domingo da manhã, dizendo, olha, o pai morreu. Eu disse, como assim pai morreu? Eu não sabia, ele estava internado. Eu disse, ele internou essa semana aí e acabou não aguentando. Ele estava vacinado, ele fez a primeira dose, estava esperando a segunda e
subiu para outro plano. Mas voltando um pouquinho, eu fiz a primeira cirurgia e eu tinha um receio que eu pudesse acordar no meio da cirurgia e ver a pessoa abrindo com a cabeça aberta. Tipo o Hannibal de Cannibal. Assim. Acho que todo mundo tem isso. Mas aí vou tranquilizar vocês. Eu fiquei tranquilo quando eu consultei a anestesista. E a anestesista disse o seguinte: não te preocupa. Eu disse, mete uma dose cavalar aqui. Mete uma dose cavalar que eu sou forte. Eu vou acordar. Mas mas a anestesia que tu faz, ela é geral, independente de qualquer coisa. Tá? Eu já tive receio quando não é geral, que nem cirurgia de joelho, que tu opera a cirurgia local, mas tu tem um anestésico pra te fazer dormir. Agora, o receio de acordar na geral eu não tive ainda. Mas deve ser no mínimo peculiar, tipo assim. Tomara que tu não passe por isso. Não, cara. Eu tive dois episódios de anestesia geral. Isso eu tive 6 já. E tu não acordou nenhuma, né? Não acordei, mas eu nunca pensei em que eu poderia acordar, até porque foi tudo na face aqui. Mas eu acordei na minha, né, de amígdalas, no meio. Tu acordou no meio? E é geral também? Era geral. E eles estavam mexendo na minha garganta. É possível, viu? Ela não teve a conversa com o anestesista. Devia ter pedido antes, né? Na escola, desculpa. E aí, gente, eu consultei com uma anestesista protocolo. Daí eu disse, olha, doutora, eu tenho um problema. Eu acho que tu vai ter que aplicar uma dose grande aí, porque eu... Ela disse, não te preocupa. Tu não vai acordar. Como é que tu sabe? Eu costumo acordar, despertar muitas vezes. Ela disse, porque eu vou te monitorar, eu vou te dar analgésico, tu vai receber analgesia, tu vai dormir, e eu vou ficar te monitorando. Se tu reagir qualquer coisa antes de acordar, eu vou saber. E eu... Então tá. Eu fui, inclusive, dia 21 de julho eu já tava meio... A ficha não tinha caído, mas tinha superado já. Eu cheguei na sala de cirurgia com toda a equipe ali, eu abri a mão e botei um parafuso, porque essa equipe ia abrir minha cabeça. Eu disse, olha, vocês têm a chance de botar o parafuso a mais. Se não botarem, sim. Todo mundo riu. Acho ali quebrei gelo, sabe? Legal. Quebrei gelo. E aí, entre uma cirurgia e outra, eu fiz a primeira cirurgia e, como era previsto, eu podia ter alguma complicação. Então, quando eu estava na UTI, eu tive hidrocefalia, que a cabeça fica muito grande. Meu batimento cardíaco caiu de 90 para 28. Nossa. Mas o teu tumor especificamente, ele era... Porque tu abre aqui atrás para fazer a retirada. A primeira cirurgia foi aqui atrás, no pescoço. E era fácil a retirada dele ou... Enfim, não é minha área de entendimento, mas ele estava mais pro centro ou ele estava logo... Não, atrás, no cerebelo. O cerebelo fica abaixo do cérebro. Então assim, cortou, já consigo localizar ele e retirar. Inclusive, tinha um engenheiro junto. Um engenheiro para orientar o médico ao melhor posicionamento da máquina para extrair o tumor. Aí até ali não sabia. Mas ali, quando extraíram, mandaram para os Estados Unidos para fazer uma avaliação e descobriram que era meduloblastoma, que é um tipo de câncer raríssimo em pessoas adultas. Ele é mais comum em crianças. E por que criança? Desde quando eu tinha esse câncer? Olha, tem um pesquisador chamado Siddhartha Mukherjee. Ele escreveu um livro sensacional, Imperador de Todos os Males, que ele fala sobre câncer. Câncer basicamente é uma célula mal formada que ela vai se proliferando. Em algumas pessoas isso se expande ou na cabeça, ou na perna, ou no braço, ou na língua, ou na qualquer lugar. Tem câncer para tudo hoje. Tem dezenas de tipos de câncer. E outro autor que eu gosto muito é o David Sherber, que escreveu um livro chamado O Anticâncer. Basicamente, nesse livro, ele trata muito da comida como prevenção. Mas, basicamente, nesse livro diz o seguinte: todo mundo tem um câncer adormecido em si. Em algumas pessoas ele acorda, em outras não. No meu caso, infelizmente, ele acordou. E ali eu vi que também o tempo
Foi uma lição que eu aprendi. Porque quando eu fiz a primeira cirurgia, a primeira coisa que eu perguntei pro médico: quanto tempo vai demorar isso aí? Quanto tempo eu vou ficar parado? Ele: olha, acho que uns 15 dias, 20 talvez. Aí, para garantir, eu tirei férias de 30 dias. Porque na tua cabeça tu ia retornar ao trabalho. Na cabeça, eu, como bom negligente, eu diria, como é que fulana e ciclana e Beltrano, como é que essas pessoas continuaram trabalhando? Porque eu ia continuar trabalhando. Isso faz 2 anos e meio já. Aí o médico, tranquilo, eu pedi 30 dias de férias. Inclusive minha mulher disse assim: por que não 30, antes disso ela dizia, por que não tira 30 dias de férias? Eu disse: amor, rádio é recorrência. Então se tu ficar afastado muito tempo, as pessoas esquecem de ti. Aí isso cai por terra, porque eu tô há 2 anos e meio afastado da Rádio Gaúcha e até hoje as pessoas me conhecem na rua. Com certeza. Eu não trabalho. Aqui tem um lance do ícone, né? O Gaúcho, eu acho que a gente criou esses... Até a gente tá fazendo um parênteses falando do KG aqui. O KG é um ícone da rádio. A gente falou com o Potter aqui, que também é outra figura. Eu vi o podcast. Muito bom, né? E o Fetter, que a gente citou também. Então eu acho que o Gaúcho soube cuidar muito assim dos ícones, principalmente de rádio, assim. Eu acho que até mais do que televisão. O rádio, ele meio que mexe com uma emoção muito, muito... Sabe, Marcos, que eu aproveito para derrubar um mito aqui. Jornalista, eu não gosto de notícia ruim. Eu gosto de notícia, eu me interesso, sou obcecado por notícia que tem interesse público. Se é boa, se é ruim, prefiro notícias boas, acreditem. Eu prefiro notícias boas. Sempre preferi. Tem uma coisa básica para mim que é o seguinte: jornalismo é diferente de ativismo. Jornalismo é coisa, ativismo é outra. Se tu quiser ser ativista, não entra no jornalismo. Não mistura as coisas. Tanto que quando eu escolhi jornalismo, na fila de inscrição no vestibular da Faculdade de Jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, eu me distanciei de tudo. Cortei relações com os amigos que eram muito partidários. Não torci mais para o meu time. Me afastei de tudo, assim. Tem algumas preferências, claro, livros, discos, coisas que não criam polêmica, assim. Nem é o caso de não ser polemista, é o caso de não me identificar com aquilo. Eu quero distância disso. Eu acho que o jornalismo é outra coisa. Então, a gente não gosta, nós jornalistas não gostamos de notícia ruim. Porque eu ouço muito isso. Tu é jornalista, eu gosto de notícia ruim. Não. Eu gosto de notícias, sou obcecado por notícias que esclareçam a população e tenham interesse público. Notícia é news. News é novidade. É isso. Legal. Por que a Gaúcha é a tua voz? Por que ela está lá no Vale do Taquari? Por que ela está em Porto Alegre, na região metropolitana, acompanhando tudo isso que está acontecendo? Porque as pessoas precisam saber disso. Elas querem saber isso. E essa conexão que o jornalismo, que a Rádio Gaúcha faz com o povo gaúcho é muito importante. Porque ela se sente acolhida por nós. A imprensa está cobrindo isso. A imprensa está interessada nisso. Se o público não gosta, se gosta, melhor. Mas se não gosta, essa é a nossa função. Acho que é isso. Legal. Aí eu fiz a segunda cirurgia. Segunda cirurgia. Bem-vindo ao podcast, né? A gente não segue uma linha, somos prolixos. A gente vai... Mas é legal, legal. Tá falando já há muito tempo, mas vamos lá. Eu fiz a segunda cirurgia, tive trocefaleia, tive o batimento cardíaco caiu. Eu só fiquei com dúvida, a segunda cirurgia ela era planejada já? Não. O que era planejado era possivelmente consequência da primeira cirurgia. Até perguntei pro médico, vai ficar uns 3, 4 dias na UTI. Eu disse: por quê? Só observação. Se tu piorar, a gente vai examinar na hora. E eu piorei. Aí eu tenho um flash, eu estava sedado, tá? Eu tenho um flash daquilo. Um flash é o meu médico entrando com a equipe clínica no quarto e ele dizendo assim: vamos salvar o cara.
Vamos salvar a cara. Não, vamos deixar ele Isso morrer. aconteceu. Aconteceu. É um flash. Que lembra assim. Aí eu apaguei de novo. Aí quando eu acordei, tinha um dreno na minha cabeça. Ficou até a cicatriz na minha testa aqui. Ó. Que eu acho super importante, porque afinal foi dessa forma que eles conseguiram drenar o excesso de água que tinha na Cara, eu cabeça. acho muito doido a medicina, cara, porque, tipo, tu abriu aqui, tu botou um dreno aqui Sim. e tá tudo fechadinho no lugar, assim, é uma coisa impressionante que o ser humano é uma máquina, cara. Sim. Não, o ser humano é Uma máquina. E tu corrige como... a analogia é péssima, mas assim, o teu carro dá problema. É um motor que tu vai lá, mexe aqui. Isso tudo é meio que um procedimento feito num humano, cara. Tu tem um tubo aqui, tu tem um corte aqui. Sim. E tu tem uma pessoa O nova na tua humano é frente. muito Depois bizarro, é muito bizarro. E aí é só uma parte do tratamento, tá? Sim, imagino, claro. Depois, a segunda cirurgia, quando eu acordei no hospital, eu disse pra minha mulher assim, pra Gabi, eu disse, eu preciso gravar um boletim agora. E ela disse, o que que eu faço? Tu tá delirando ainda? E ela disse, põe uma câmera na minha frente, que eu vou gravar um boletim agora. Mas por quê? Eu preciso atualizar meu estado de saúde. Olha só. Acho que era intrínseco, Sim, sabe? sim. Coisa... Tá no sangue. Com E certeza. vontade de viver também, né, Dani? É, Acho que vontade de viver, escola, acho claro, que é isso, cara. E aí ela botou a câmera na minha frente e gravou um boletim. Ainda bem que a gente não tem só o boletim. Aliás, numa das internações tem um procedimento, tá? O neurocirurgião vai te perguntar, tipo, qual é o teu nome, qual é a tua idade, onde tu tá. Eu dizia, Daniel Escola, 45 anos. Tô no hospital. Onde fica o hospital? Em Gramado. Sério mesmo, falou gravando. Olha só, cara. Doutor Arthur Vieira Filho, testemunha ocular disso. Teu vínculo com a cidade, né? Por que em Gramado? Não sei. Provavelmente com vínculo, pelo vínculo com a cidade. Aí na segunda cirurgia também eu desenvolvi um lado meu que não... agressividade. Ainda bem que eu não lembro. Porque eu dei um soco na cara do meu irmão, dei um soco no braço da Gabi, ficou roxo, e eu joguei uma caixinha de água de coco no rosto da minha mãe. Caraca. Mas isso no pós-operatório. Pós-operatório. Eu tava no quarto, cheio de dreno no nariz, na boca, dreno por tudo. Bolsa de colostomia para fazer chico, para evacuar, tudo. Aí daqui a pouco começou a arrancar aquilo do meu corpo, que eu não queria nada preso em mim. Aí veio a enfermeira, não funcionou. 2, 3, 4. O quinto não conseguiu me segurar. A força do ser humano também nessas horas é uma coisa... E aí eu só parei, Marcos, quando me sedaram. Aí fui sedado. Quanto tempo depois da cirurgia é isso, escola? Acho que uma semana depois. Nossa. Mas aí no hospital, né? Ainda bem que eu não lembro. Porque eu nunca fui uma pessoa agressiva. Nunca briguei na escola. Só pra ter uma ideia. Nunca dei um soco em alguém. Nunca aconteceu nada. Mas na cirurgia eu desenvolvi uma agressividade que hoje é espantosa pra mim. Aí depois da cirurgia me levaram para fazer uma consulta no consultório do diretor médico do Hospital Moinhos de Vento, Dr. Nassi, Luiz Antônio Nassi. Lá não era uma consulta com ele, a gente estava online com um médico americano chamado Roger Parker. Ele é o maior especialista do mundo no meu tipo de câncer. Nossa. Aí conversei com ele pela tela, ele estava em Nova York, eu estava em Porto Alegre. E aí fez várias perguntas. Tudo isso foi intermediado pelo meu oncologista. Aí entra um oncologista, que é o André Fai. Ou só aí já foram, acho que 5 médicos no teu processo. Aí 5 ou 6 médicos. Aí vai entrar uma outra pessoa depois, ainda. Na radioterapia, outra pessoa. Nossa. Caraca. Aí, conversando com o Roger Parker e tal, ele fez um diagnóstico ali, durou 1 hora a conversa. Aí no final ele disse assim, tá, tu vai fazer a tua radioterapia aqui ou em Porto Alegre. Aí era pandemia. Eu disse, olha, acho melhor eu ficar aqui no Brasil, né? Não vou viajar agora para os Estados Unidos. Eu vou quando eu estiver bem. Ele disse, se tu fizer em Porto Alegre, faz no hospital onde tu tá. Porque eu conheço.
Eu tive aí já. Eu conheço qual é o procedimento. Tá. Então, não vamos mais para os Estados Unidos. Vamos ficar em Porto Alegre. Ainda bem eu tinha um plano de saúde bom. Aliás, essa é uma das lições. Eu nem cheguei lá ainda, mas eu já vou chegar. Eu ia te fazer essa pergunta, assim, porque os procedimentos até agora são caros. Então, nem todo mundo consegue ter acesso a um moinhos de vento, com os médicos que teve acesso. Por isso, Marcos, que isso é uma lição para mim. Antes do câncer, eu tratava o plano de saúde como um gasto. Agora é um investimento. Porque o plano de saúde, quanto menos, é que nem seguro de carro. Quanto menos tu espera, tu precisa. Sim. E eu quase saí do meu plano de saúde. Ainda bem que não saí. Ainda bem. Porque eu não teria dinheiro. Eu acho que teria que vender meu apartamento para custear uma parte do tratamento. Sabe, isso com a minha avó materna, ela teve câncer. Os meus avós, eles tiveram uma criação muito, muito peculiar, assim, porque eles foram colonos. Gramado surge das colônias. E eles foram ensinados, assim, que tem que ter uma poupança para a saúde, assim. Eles foram colonos muito pobres mesmo. E o vô e a avó nunca... O gasto de vida deles, quando eles estavam com 70 anos, era R$ 2.500 mensal, assim. Eles já tinham uma casa, tinham tudo e tal. E o vô sempre fez esse caixinha da saúde. E em determinado momento, a minha avó, com 90 anos, desenvolveu um câncer. E ela pagou a quimioterapia dela. Ela não aplicou nem o plano para não perder nem o tempo, assim. Mas cada aplicação, eu depois posso em algum momento atualizar o valor, mas cada aplicação era R$17 mil. Que eles tinham desse caixa, que eles guardaram 30, 40 anos de uma vida. Mas tu imagina num procedimento onde tu tem 2 cirurgias, tu tem um hospital com moinhos de vento, radioterapia, quimioterapia, ligação com um médico internacional. O exame que identificou meu tipo de câncer foi feito fora depois. Imagina quando saiu isso. Exatamente. Nossa. Exatamente. Aliás, quando eu saí do hospital, no dia que eu saí do hospital, eu terminei meu tratamento, eu fui lá agradecer no plano de saúde da minha empresa, da RBS, plano CAF. Plano CAF, uma época ali para se tornar rentável ou sobreviver, o plano de saúde mudou. E eu fiquei numa categoria em que a minha coparticipação era mais alta do que eu pagava. Só que eu era solteiro. Daqui a pouco eu estava pagando para 4 pessoas. Claro, ficava dispendioso para mim mensalmente. Agora eu olho, claro, ainda bem que não... Isso, claro. Puxa vida, é caro, mas é um seguro que tu tem, né? Sim, com certeza. E olha, e aí eu nem imaginava que um dia eu usar o plano de saúde. Eu ia te dizer, isso surgiu do dia pra noite, assim, tu não... Eu acho que nunca a gente faz o cálculo de que todo mundo pode ter isso. Tem um cara que eu queria... Seria perfeito pro papo aqui, que é o Fábio Bertolucci. Talvez tu conheça ele foi o responsável pela Corrida pela Vida, junto com o Instituto do Câncer Infantil aqui em Gramado. E ele começou esse movimento porque o filho dele, o Fabrício, teve câncer. E aí ele começou a entender, E, cara, o Fábio é a melhor pessoa do planeta, assim, cara. E eu lembro quando eu comecei a minha vida profissional, que eu entrei como trainee na empresa da minha família, a gente fez um encontro, uma empresa pequena, com o Fábio para movimentar a corrida, porque aqui a Corrida pela Vida ela é muito forte, assim, tem a parceria com o McDonald's. E aí ele fez uma pergunta que me marcou muito. Imagina que tem 10 pessoas, 10, 12 pessoas na época na empresa, e ele pergunta assim, quem aqui teve câncer? Aí, ninguém. Quantos de vocês conhecem alguém que tem câncer? Aí todo mundo levanta a mão. Quantos de vocês tem alguém na família que teve câncer? Todo mundo levanta a mão. E ele trouxe um dado que se a gente fizesse essa pergunta há 50 anos atrás, essa realidade não seria parecida com o que é hoje. Isso marcou muito, porque hoje todo mundo tem uma história de alguém que tem câncer, de alguém que é próximo, porque é uma doença que vem cada vez mais com força, né? Hoje, assim, tu não precisa... Se eu perguntar pra vocês, eu tenho certeza, tem algum parente que lidou com câncer. Não tem ninguém nessa sala aqui que talvez não conheça ou que não tem um parente. Eu tenho uma tese para isso. Eu acho que antes as pessoas tinham câncer e não sabiam. Pode ser? Por exemplo, Napoleão morreu como? Napoleão morreu de dor de barriga. Mas era câncer.
Provavelmente, naquela época não tinha exame de câncer. Uhum. Várias pessoas morreram. Uhum. Por exemplo, meu avô Furlim, morreu no mesmo dia. Ele começou a tossir sangue. Isso em 1974. Ele tinha 41 anos. Começou a tossir de manhã, de tarde ele morreu. Provavelmente com câncer. Uhum. Provavelmente, não sei. Claro. O atestado dele, o atestado de óbito não diz isso, mas Sim. Falência múltipla de órgãos. A gente falou do filme do Tancredo Neves, Uhum. que mostra exatamente isso, né? O Sim. laudo feito na época não indicava que ele tinha câncer, porque a imprensa não podia saber que ele tinha passado por isso, né? aliás, aquele episódio ali eu acompanhei, tá? Isso foi em 85. Do ponto de vista, acompanhou o ponto de vista jornalístico. Não, acompanhei, era criança, É né? criança. Ah, sim, claro. Minha matemática foi péssima aqui, mas eu juro que eu sou bom com números. Eu já acompanhei vários eventos históricos como jornalista, mas aí eu era testemunha, eu vivi aquilo. Sério? Então, no dia, quando anunciaram que o Tancredo morreu, ninguém acreditava. Pois é. Era Que uma doideira. coisa surreal, assim. Como assim o Tancredo morreu? Tava bem ontem. Ele vai ser presidente? Uhum. Tá pra assumir? Tá pra assumir. E pior que no filme tem umas imagens assim, de entrevistas, né? E aí as pessoas incrédulas. É que ele não aparece. Enquanto eu não ver ele efetivamente num caixão, pra mim ele não morreu. As pessoas incrédulas. Tem uma foto lendária, que é o Tancredo e a equipe médica. Ah, sim. Só que ele tá com um dreno, né? Uma bolsa de soro. Eles escondem a bolsa atrás do sofá. Pra não parecer a bolsa. Pra não Quer você tentar achar aí, Stefano? Tancredo Neves, equipe médica? Vai ver. Até pra ilustrar, legal. É bem fácil. Não vai aparecer a bolsa, tá? Uhum. Por isso- Mas ela tava escondida. Tava escondida atrás do sofá, porque o Tancredo tava sentado, Uhum. tinha umas pessoas ao redor dele, e atrás dele tinha os médicos. Uhum. E essa bolsa não aparece. Uhum. Então eles queriam esconder, provavelmente os assessores do Tancredo na equipe médica. Uhum. Os assessores do Tancredo queriam esconder o estado de saúde dele, o real estado de saúde dele. Bom, aí voltando, o Roger, no primeiro caso, Roger Parker, Dr. Roger Parker, seguinte, tu vai fazer aí no Moinhos, então tá, pode começar a radioterapia imediatamente. Deus, pai, eu achei que ia terminar. Aí, a radioterapia eu fiz 33 Como é que sessões. funciona? Eu acho que é legal tu explicar como que funciona uma radioterapia. Radioterapia é basicamente o seguinte, é uma máquina muito parecida com a ressonância magnética. Então eu fico deitado, é claustrofóbico, e aí vem aquela máquina por cima de ti, assim, tipo um cilindro, Uhum. e o raio vai na tua cabeça. A tua cabeça começa a tremer. Qual é o objetivo? Eliminar, queimar todas as células, inclusive as cancerígenas. Então, eu tenho um problema que é... O meu problema foi na cabeça, só que o receio é de que se espalhasse pelo Metástase. corpo. Que seriam as metástases, né? Isso. Metástase é o último estágio antes de morrer. Entendi. Até só Tancredo Neves aqui, ó, a gente tentando ilustrar essa foto escola. Isso. Essa mesmo. E a mãozinha atrás do médico da direita, provavelmente. Claro, é o cara segurando. Disfarçando aqui. Mas ninguém vê, né? Eu já fiquei chocada com essa história. Eles reproduzem no filme Sim, essa cena? reproduzem. Legal. Muito legal. Obrigado, Stefano. Mas a radioterapia, escola. Somos prolixos, tá? Não, Eu também sou. Ainda bem que vocês me controlam. Aí eu fui fazer a radioterapia e é isso. A radioterapia é uma coisa claustrofóbica, tu fica raio na tua cabeça durante mais de 1 hora, ou quase 1 hora. E tem perigo de matar células boas também. Perigo não, mata as células boas. E o equilíbrio disso? Porque deve Ele ser... vai até um ponto, né? Ele vai até um ponto e para. Mas para curar o câncer, tu precisa matar as células boas e ruins. Ele não distingue, essa é ruim, essa é boa. Uhum. Ele mata todas. Que é o adequado, não é o mais adequado, mas é o que existe. Sim.
Que doideira isso, né? E assim, o meu medo é que esse câncer se espalhasse pela coluna. Porque ele desce, né? Tanto que durante esse processo eu tive que extrair o líquor. Líquor é basicamente, um líquido que tu tem a espinha. E aí um dia chegou o meu médico lá no quarto, ele disse assim, vou extrair teu licor. Eu, como é que se faz? Uma agulha desse tamanho assim. Meu Deus. Caraca. Eu disse, como é que se faz isso? Não me assusta, eu já tô calejado aqui. Aí ele disse assim... Sem anestesia geral. Nada. Não sei. Ele disse, tem que virar de bruços, expor a tua coluna e eu vou enfiar a agulha ali e extrair o licor. Olha, do Davi Coimbra sem azul. Vamos ver qual cor vai ser aqui. Eu disse, óbvio que deve ser azul. Porque foi mesmo médico, né? Óbvio que deve ser azul. É gremista? A cor certa. Esse agora vai ser vermelho. Porque pode ser vermelho também, né? Entendi. Pode sair duas cores. O transparente ou vermelho, porque são resquícios do sangue. Aí fica vermelho. Graças a Deus, o meu saiu transparente. Porque não tinha sangue. Não tinha sangue, não tinha espalhado e eu nem era do Inter. Ele era do Grêmio e o meu médico era do Grêmio, doente pelo Grêmio. Os dois. Quem me tirou o líquor foi o Nelson Pereira Filho, irmão do Arthur Pereira Filho. Sim. Que às vezes são muito parecidos, inclusive, fisicamente. Operam juntos. O Arthur me operou da cabeça, o Nelson cuidava fazer a retaguarda ali com ele. Daí eu fiz a radioterapia, fiz 33 sessões de radioterapia. Quando eu concluí a radioterapia, eu pensei, bom, agora é o fim, né? Tinha mais uma etapa daí, que aí era a quimioterapia. Quimioterapia, ela consiste em tu ficar uma semana, de segunda a sexta-feira no hospital. Eu tenho até hoje um catéter aqui no peito. O que é o catéter? Catéter é um aparelhinho que tu... Aí outra cirurgia, às vezes Pra instalação do catéter. O catéter facilita. Esse dá uma opção, inclusive. Catéter ou agulha no braço. Tem que agulhar todo dia. Né? Não, mais cômodo botar um catéter. Uma vez só e deu. Aí eu botei catéter, tem um catéter no peito, aí tu vai na segunda, faz uma infusão no teu catéter, tu passa das 8 da manhã às 6 da tarde, assim. Caraca. Deitado numa maca, recebendo aquela infusão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta, tu recebe, não tem infusão, mas tu recebe uma agulha na barriga e tu recebe um medicamento anticoagulante. Porque o coquetel para quimioterapia pode coagular o sangue. Pode coagular o sangue. E o coquetel é antigo, mas ele é eficiente. E eu, antes de começar a quimioterapia, eu não entendia por que eu não tinha, meu cabelo não tinha caído, meus pelos estavam intactos, a minha barba tudo certo. Por que eu não tinha aquela cor amarela que todo mundo tem? E eu acho que eu sou um paciente diferente. Aí na quimio eu descobri por quê. Na quimio eu passei a ficar amarelo. No caso, a rádio não dá isso e a quimio sim. Não, que a rádio castiga. Rádio castiga fisicamente. Eu voltava muito cansado da radioterapia. Eu voltava para casa, ainda bem que estava em casa. Eu voltava, só queria dormir. Inclusive, durante a radioterapia, eu desenvolvi uma depressão. Porque eu estava imóvel. Aí eu fiz quimioterapia. Aí caiu o cabelo, fiquei amarelo, coloração bem de doente, assim. Perdi 16 quilos. Porque eu ia te perguntar como é que tu te alimentava nesse período de tratamento. Aí que tá, Marcos. Bem importante. Eu comecei comendo comida ok, assim, tá? Mas aí tu perde o apetite. Essa medicação da quimioterapia te tira o apetite. Tu não tem vontade de comer. Não tem fome. Outra coisa importante, a quimioterapia em mim, em muita gente, é um reflexo natural disso. Tu desenvolve aftas na boca. Então eu tinha muita afta na boca, eu não conseguia engolir direito. Então eu tomava assim um iogurte, um copo de leite,
Aí, bom, eu fui lá embaixo do posto e comecei a pensar, quais são as lições que eu estou tirando aqui? Que é importante. Tem mais, eu fiz 6 ciclos de quimioterapia, tá? Uhum. Cada ciclo era uma semana e tinha um intervalo de 21 dias. Aí tu volta para mais um ciclo. Aí eu fiz 6. Chegou um terceiro, sem cabelo, amarelo, sem fome, magro, pelioso, todo quebrado, esgolepado. Eu disse, doutor, eu não aguento mais, eu preciso parar isso agora. Ele disse, vamos mais um pouquinho, vai, continua. Eu disse, bom, já que eu vim até aqui, vamos lá, né? Terminei a quimioterapia. As lições que eu tirei disso, porque durante esse tempo todo eu fiquei pensando, o que eu vou pôr lá de lição? Tá, vou voltar a trabalhar, vou retomar minha vida, vou ter conexões, tá? Mas as lições que eu tiro, o meu plano de saúde, que para mim é essencial. Hoje eu ouvi uma pessoa reclamando lá, né? Ouvi a Rádio Gaúcha, essa pessoa reclamando que o filho dele estava na fila do hospital e tal, um hospital público. Eu disse, olha, pro filho tu pode ganhar um salário mínimo, mas reserva 200 pila por mês para pagar um plano de saúde pro teu filho. É que eu fiquei pensando, porque as minhas filhas, se elas espirram, já sinto, Sim, sabe? claro. Outra, Claro. quantas vezes uma criança vai para uma emergência? Elas são em escolinha. E a saúde, por mais que a gente ainda tenha no Brasil a vantagem de existir a saúde pública, que se a gente for comparar com os Estados Unidos, não existe a saúde pública, mas é muito diferente. Isso é uma coisa que é muito diferente. Eu queria entender, assim, agora que tu citou tuas filhas, escola, tu lidou com a possibilidade de morrer? Sim. Porque o tempo inteiro que tu veio nos relatando a história, workaholic, acorda, depois da cirurgia na UTI, quer gravar o teu boletim. Mas em algum momento pensou, tá, vou morrer, eu tenho que passar por aquele período onde eu tenho que arrumar minhas coisas, tentar me despedir de todo mundo. Isso passou pela tua cabeça? Passou. Marcos, chegou um momento ali que eu pensei assim, eu acho que estou na beira de um precipício. Se eu der mais um passinho para frente, eu vou cair. Se eu retroceder, eu vou me salvar. Acho que ali foi o momento. Qual foi o momento determinante? Quando eu andei numa ambulância de SAMU. Porque uma vez eu botei na minha cabeça que eu tinha que ir no mercado, no Zafra, tá? Eu tinha que ir no Zafra, aí perto da minha casa. Botei na cabeça que eu tinha que ir. Aí a Gabi me levou no Zafra. Caminhamos lá, eu de cadeira de rodas, claro, na época. Né? Eu fui de cadeira de rodas, depois pro andador e agora tá na bengala. Mas de cadeira de rodas, eu tinha muitos desmaios, assim, né? Minha pressão baixava e eu desmaiava. Aí passamos por todo o mercado e quando chegamos no caixa, ela disse assim, por que não fica ali naquele cantinho ali, naquele banco ali? Eu fui pro banco, só que comecei a desmaiar. Aí a mulher do meu lado, que eu não conhecia, começou a gritar, socorro, ele tá desmaiando. Daí eu desmaiei, quando eu acordei tinha um monte de gente em cima de mim ali, tentando me levantar e tal. Aí eu só vi nhenhó, isso. SAMU. O que uma ambulância do SAMU tá fazendo aqui? Pra quem? Aí alguém disse, é pra ti. Pra mim? Como assim? Pra mim? Eu tô bem, vou pra casa. Aí, protocolo do hospital, né? Do mercado. Protocolo. Chama o SAMU, o cara desmaiou. Aí eu entrei no SAMU, até tive a coragem de brincar com o cara. O enfermeiro estava ali. Disse, olha, eu acho que eu sou a pessoa mais inteira que entrou aqui. Então tu me respeita. É verdade. Porque eu pego normalmente esfaqueado, baleado, acidentado. Gente, pressa morrer. Tu tá bem, tá inteiro. Aí eu pensei que eu ia pra casa. Na verdade, eu tava indo pro outro lado. Pro Hospital Moinhos de Vento. Lá eu fiquei 21 dias internado. Nossa senhora. Ali eu pensei assim, o que vai acontecer comigo? Quando eu saí do hospital, fui pra casa, eu tinha uma caixinha de remédio. Eu era um homem farmacinha.
Sim. Tinha uma caixinha de remédio onde eu tinha nessa caixinha todos os dias da semana e todos os meus remédios que eu tinha tomado nas refeições. Almoço, café, almoço e janta. Eram 6 remédios por dia. Sim, quando, Marcos, respondendo objetivamente a tua pergunta, quando eu estava entre uma cirurgia e outra, pensei, agora acho que eu vou morrer. Mas eu preciso ficar vivo. Aí, eu preciso ficar vivo e dar uma lição. Minha lição é tempo. Primeiro, a primeira lição que eu aprendi é tempo. Antes do câncer, eu raramente almoçava. Sim. Hoje, a minha comida esfria. E isso em meia hora. Eu acho que não é problema para ninguém. Parar, almoçar durante 30 minutos, eu acho bem razoável, inclusive. Se quiser uma hora, sem problema. Eu almoçava um sanduíche caminhando. Eu não podia parar. Isso é muito grave, muito injusto, sabe? Não é razoável isso. Outra coisa. WhatsApp. Tu falou de 2023, passou rápido, né? Então eu vou te dizer, 2024 vai ser igual ou pior. 2025 vai ser pior. Porque nossa vida tá num funil. Cada vez mais a gente tá acelerando. Não é o tempo que tá passando rápido. A gente acelera. A gente é acelerado. Essa é a questão. Porque a gente vive no WhatsApp. O ritmo de vida é totalmente diferente. Então eu puxei o freio de mão e comecei a andar mais devagar, porque as coisas vão acontecer. Eu não preciso estar o dia inteiro no WhatsApp. Claro que o jornalista... Sim, com certeza. O jornalista, quem matou PC Farias pode ligar e dizer, matei o PC Farias, sabe? A gente sabe quem, mas nunca foi provado isso. Então pode receber uma notícia às 10 da noite pelo WhatsApp. Só que hoje eu olho o WhatsApp de manhã, ao meio-dia e de noite, 3 horas ao dia. Isso é muito legal. E não perco a conexão com as pessoas. Sim. Claro que às vezes eu tô assim, por exemplo, vindo pra cá, ou em casa, minha mulher tá fazendo alguma coisa na minha cidade, e ela tá num lugar e a gente precisa de comunicação imediata ali. Ok. Mas tirando isso, uma vez, antes do câncer, eu ia trabalhar na RBS, no prédio da RBS tem uma escadaria. Eu pulava essa escada, porque não fazia degrau em degrau. Tu entende? Sim. Hoje, era esse nível de acelerado. Tu não tá entendendo. Nós somos uma geração onde a qualidade do trabalho era definida pela quantidade de horas que tu trabalhava. Não é assim. Hoje trabalhar 4, 5, 6, 8 horas máximo é ótimo. Tu faz a mesma coisa. É o quality time. Que é a maneira como tu usa esse tempo para executar o teu trabalho. Eu precisei passar por um câncer para saber disso. Outra coisa importante, rede de apoio. Se tu não tiver rede de apoio no trabalho, na empresa, em qualquer lugar, no jornalismo, no câncer, tu não vai... Eu tinha uma rede de apoio muito boa. Bons profissionais. Outro ensinamento, outra lição que eu tirei. O Bill Gates não chegou lá sozinho. Sim. Warren Buffett não chegou lá sozinho. Tinha bons profissionais ali do lado deles. Do Bill Gates, a Melinda, né, do Steve Jobs, o Wozniak. Do Warren Buffett, provavelmente alguém que ajudava ele ali. Então tu não tá... tu não chega lá se tu não tá cercado de bons profissionais. Tem uma música do CTC que se chama assim It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Quer dizer, tem um longo caminho a percorrer. Legal a referência. Chega lá, no topo. Tem um longo caminho.
não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. Tu não chega lá se tu não tiver bem... Uma vez, rapidamente, parênteses, uma vez, para exemplificar isso. Uma vez eu estava em Nova York, encontrei o Tarcisinho Filho. Ele é casado com uma gaúcha, a Mocita Fagundes. E eu, lá no Times Square, que é o endereço mais popular de Nova York, disse, o que vocês estão fazendo aqui? Ele disse, o Tarcisinho, eu perguntei pro Tarcisinho. Ele disse, minha mulher veio correr a maratona de Nova York. Eu perguntei pra ela, deve ter sido bem difícil, né? Ela disse, não. O tempo inteiro, do início ao final, as pessoas ficam te incentivando, gritando, vai, te estimulando, te incentivando. Tu conhece as pessoas, eu não conheço ninguém. Tu entende? Então, ao longo daqueles 42 quilômetros, tem uma pessoa gritando no teu ouvido, vai! Claro que tu está uma maratona sem plateia, chega lá na metade, eu duvido, humanamente impossível. Com certeza. Normalmente, né? Tu não sentir dor, não parar. Mas na maratona de Avar tem isso. Então, eu acho que esse caminho que eu percorri tinha uma rede de apoio, bons profissionais, gente me estimulando o tempo inteiro. Plano de saúde é elementar. E tuas filhas, escola? Pá, elas tinham as noção filhas- do que estava acontecendo? Acho que Ou tinha. como era conversado com elas? A Gabi conversava muito com ela lá. Um dia eu estava fazendo quimioterapia. O meu câncer é mais comum em crianças, né? Mas um dia eu estava lá fazendo quimioterapia. E eu disse pra Gabi, quem sabe tu traz os guris pra eu ver elas, né? Pra elas saberem que o papai tá no hospital. Que é interessante isso pra Um elas. choque de realidade do que está acontecendo, né? Isso. E foi uma festa, imagina. Aquilo me botou pra cima. Criança é muito legal, cara. E as gurias se divertiram porque o quarto onde eu tava fazendo a quimioterapia era quarto de criança. É. Então tinha leãozinho pintado na parede. E elas adoraram aquilo. Né? O papai era um detalhe. Sim. Os adereços eram mais importantes. Aí uma delas, quando eu fui embora, empurrou minha cadeira de rodas. A outra botou um óculos lá e subiu na maca. Que fofinhos. Cantando lá. Legal, cara. Acho que isso me botou pra cima. Eu nem lembro do tratamento. Eu lembro desse episódio aí, que faz tu esquecer da tristeza toda do negócio, né? E elas tiveram, em algum momento, que idade que elas tinham escola? Na época elas tinham 3 e 5. A de 5, ela tinha algum tipo de entendimento que de repente tu não poderia mais estar presente de alguma forma? Ela tinha um entendimento... Porque eu vejo com a minha mais nova, ela tem 6, e no ano passado, quando minha avó faleceu, ela começou a ter um breve entendimento. Claro que a gente não levou na despedida nem nada, mas ela começou a entender que aquela estrelinha lá no céu poderia ser a Bisa. Então, eu me pergunto se a tua mais velha, ela tinha esse entendimento de que poderia não ter mais o pai. Não sei se poderia não ter mais o pai, mas ela tinha um entendimento de que não estava legal. E aí também tem uma outra coisa que é o suporte que tu teve da Gabi, né? Não, Porque isso... sem ela, inclusive, ela foi meu apoio moral, sentimental, físico, tudo que pode imaginar. Ainda bem que ela estava comigo. Legal. Ainda bem que ela estava comigo. Porque tu sabe que em câncer de mama, a maioria, acho que 80% dos maridos abandonam as mulheres. E 80%? No mundo. Não é no Brasil, no mundo. É ampla maioria. Maioria seria 51%. É muito mais do que isso. Eu nunca fui abandonado por ninguém. Uma outra coisa que o câncer me ensinou, câncer não é... Pai, eu fui me informar bastante, né? Câncer não é contagioso. Tu não transmite o câncer. Quando tu desenvolve uma doença tua, tu não passa para alguém. É que a gente tava naquele ambiente de pandemia, Sim. paranoia, né? Gotículas de saliva.
Mas eu acho que sempre teve um preconceito, assim, da gente não encostar numa pessoa... pelo menos eu, em alguns momentos, senti, assim, pessoas que eu sei que tiveram próximas, que as pessoas... Eu não sei se é preconceito, tá? Uma correção. Acho que é um cuidado de... Será que eu não vou quebrar a pessoa e... Sei lá... Desculpa. Marcos, eu acho que a palavra é essa. Preconceito. Eu me senti, por algumas poucas pessoas, vítima de preconceito. Uhum. Porque eu não estava doente. Sim. Não ia infectar uma pessoa. Uhum. Câncer tu tem, e tu não transmite. Tu desenvolve um câncer, não cria um câncer. Desenvolve dentro de si. E eu senti como umas pessoas se afastaram, assim, fisicamente de mim. Uhum. Sim. E eu dizia, olha, tu sabe que isso aqui não tem problema, não vou te transmitir, não te preocupa. E as pessoas aceitaram uma boa. Uhum. Mas é um preconceito, sim. Uhum. Pode ser. Às vezes eu fico pensando também, é claro, Não, cada caso acaba sendo... É que eu já vivi isso, eu Sim, sei, pois né? é. Sim. Mas Eu posso ir eu vi de algumas pessoas, até a sócia da minha mãe, a Silvia, ela teve o mesmo câncer que o Steve Jobs, cara. Exatamente o mesmo no pâncreas. E ela acabou tendo uma sobrevida absurda, assim. Eu acho que foram 2 anos, talvez. 1 ano ou 2, quando a média é 3 a 6 meses, assim. Sim. E eu me lembro de algumas pessoas, elas terem esse receio de chegar perto pra... Ou... eu tinha 21, acho, na época. Não queria machucar, assim. Eu não sabia como chegar perto. Mas uma coisa que você tá falando, que eu queria também tentar entender. Algumas pessoas, será que não se afastaram de ti por medo de não encararem a realidade? Algumas. E aí fiz o seguinte. Quando elas me escreviam ou entravam em contato, tu tá bem, como é que tu tá? Posso te visitar? Claro, não tô doente. Eu tô em recuperação, eu acho importante, inclusive, tu vir aqui, a gente trocar uma ideia, trocar um livro, tomar um café, fofocar. Que te fez falta isso, né? Muito. Marcos, eu fiquei 2 anos sem fofocar com ninguém. 2 anos sem poder me conectar com ninguém. Uhum. Então agora, além das lições que eu já falei aqui, ainda bem que eu tive tempo de falar, que eu falo demais, eu preciso me reconectar com isso que eu deixei para trás. Uhum. Porque não podia, não tinha capacidade de fazer isso. Visitar lugares, fazer coisas que eu queria, chamar pessoas para conversar, socializar mais. Eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva. Agora eu queria ser uma pessoa... O câncer também mudou isso, né? Queria ser uma pessoa mais extrovertida. Uhum. Não gosto de jogar confete em mim mesmo, não é isso. Acho que ser um pouquinho mais sociável, digamos assim. É porque o que faz falta, né? No final, assim, escola, que eu penso, pô... A primeira coisa que tu comentou aqui foi tempo. E é o único bem que, na verdade, todos temos, ele é extremamente escasso, né? Que não volta. Não volta. E outra coisa, Marcos, que eu acho muito importante. A gente faz sem se dar conta. Por exemplo, quando eu recuperei a minha consciência, eu fui ler meus e-mails. Tá? A minha caixa de e-mails tinha 175 mil e-mails. Nossa. Maioria release. O que é um release? Sim. É um informativo que vem enviado para várias pessoas. Mas muita coisa pessoal. Lá na caixa do meu e-mail tinha um e-mail de um operador da Rádio Gaúcha dizendo assim: pode entrar agora. Eu fui olhar o histórico do e-mail, tava ali 11h58. Daniel, escola para tal pessoa. Me conecta que eu vou entrar no ar. 11h51 da noite. Ele respondeu 2 minutos depois, meia-noite. Conecta que tu vai entrar no ar. Eu conectei, porque eu estava em casa e ele estava na Rádio Gaúcha. Mas eu queria dar uma informação à meia-noite.
Então, se eu conectei à meia-noite, provavelmente eu entrei no ar. Eu sei até o tema. É o tema do Carrefour. Fez um acordo familiar. Depois da morte Sim. Sim. Morte do rapaz pelos seguranças, né? Isso, pelos seguranças. Isso. Aquela imagem correr brasileira, Sim. o cara apanhando e tal. O Beto. Aí tinha um acordo do Carrefour com a família. E um acordo bem palpudo, assim, um breaking news, sabe? Eu disse, olha, se eu entrar, eu fiquei o dia inteiro apurando lá. Aí chegou de noite, 11h30 da noite, fecharam o acordo, finalmente. Eu queria dar a informação. Então, se eu entrei no ar depois da meia-noite, eu fui dormir, talvez às 1h da manhã. E eu acordava, na época, às 4 da manhã. Ou seja, naquele dia que eu não lembro, se eu dormi muito, 3 horas. Tu acha que eu me lembro daquele dia? Não. Só que hoje, às 6 da tarde, eu desligo. Se entrar uma mensagem, ok, depois eu olho. Eu não faço mais isso, sabe? Porque, de novo, nós medimos a qualidade do nosso trabalho pelas horas que nós trabalhamos. Não está 24 horas à disposição. Tem que ter um regramento. O tempo também foi importante porque eu achava que era rapidinho. 30 dias e vou voltar. Estou há 2 anos aí. Então, o câncer controla o teu tempo. E como é que tá a situação hoje, assim, escola? Eu ia perguntar como que é a tua rotina também. Na verdade, antes da rotina especificamente, tu não tem mais nada, tu conseguiu tirar tudo do teu organismo. Tudo. Eu não sei qual seria a palavra antes de metástase, mas assim, aquele risco que tu tinha de que ele poderia se espalhar também, tudo zerou. Zerou. E quando eu extraí o câncer, eu tive todo o tratamento ali. Eu fiquei naturalmente com algumas sequelas. Uma delas é a voz. E outra é o que eles chamam de neuropatia periférica. Basicamente, a incapacidade do cérebro se comunicar com as pernas. Só que isso é muita terapia, muito fisioterapia, fonoaudiologia, terapia para a cabeça, neuropsicologia, que eu nem conhecia, que não sabia o que era. Mas isso em função do local onde foi operado? Isso. Antes da cirurgia, tu não tava com isso, então? Então não foi, na verdade, não é o câncer diretamente, é um efeito da cirurgia para a retirada do câncer. É essencialmente pela quimioterapia. É pela quimio, entendi. Quimio. Nem foi a primeira ou a segunda cirurgia, porque o cerebelo, ele controla a parte cognitiva. Tanto que eu continuei lendo, né, continuei ouvindo música, continuei escrevendo, só ele afeta o equilíbrio. E justamente o equilíbrio que é o que me caracteriza como profissional. Que é ser sempre uma pessoa equilibrada. E aí o câncer, o tumor estava no meio do cerebelo. Exatamente numa parte chamada equilibrium. Bom, vocês dudam o que o equilibrium significa para mim. A parte cognitiva não é no cerebelo. Mas a quimioterapia pode afetar coisas que a cirurgia não afetou. Que cacetado. Aí tu não tem porque o que é doido é que tu não tem opção. O teu remédio, ele te machuca. A tua cura, ela te machuca. A cura, Marcos, está sendo pesquisada agora. Mas para crianças. Que é a cura do glioblastoma. Inclusive, em 2021, quando eu estava quase terminando o tratamento, meu oncologista foi me consultar lá em casa. E eu estava lendo uma revista Nature, uma revista americana, muito conceituada. E lá pelas tantas tinha um título assim, Em Busca da Cura do Câncer. Mas qual câncer? Porque tem inúmeros cânceres. Aí eu comecei a ler, eu disse, meu câncer, eu tive câncer meduloblastoma. Daí eu fui ler a pesquisa,
né, que era pesquisa, tinha um empresário brasileiro liderando o movimento. Pô, empresário brasileiro. Aí fui mostrar meu oncologista, ele disse, tu conhece aqui, vale a pena? Ele disse, ótimo, esses casos ainda, essa frase dele, esses casos ainda vão chegar à cura do câncer. E o médico, eu faço parte desse grupo, inclusive. Uhum. Mas o cara que lidera, o empresário que lidera a iniciativa, ele é de Porto Alegre. Meu Deus, eu preciso conhecer esse cara aí. Entrevistei ele várias vezes. Fernando Goldstein. Ele é o chefe da iniciativa. A ONG se chama Medulloblastoma Initiative. Ela financia pesquisas dos maiores especialistas do mundo em trials. Uhum. Que eles se reúnem e fazem pesquisa e tal. E agora, nos próximos meses, eles vão fazer o primeiro trial. O trial é um teste para saber se aquele medicamento que eles estão desenvolvendo funciona. Por que numa criança é mais grave do que em mim, por exemplo? Porque em criança, esse tratamento é feito na infância. E na infância, os órgãos estão em desenvolvimento. Então, se tu faz uma radioterapia, uma quimioterapia, que lá é muito agressivo para a criança. Ela retarda o desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, o Fernando tem um filhinho, hoje ele tem 16 anos, mas na época, quando ele descobriu o câncer, ele tinha 8. E tu olha para a criança, tá vivo, mas com todas aquelas sequelas de quem não se desenvolveu direito. Está em desenvolvimento. Aí, a partir aí eles viram que não tinha um protocolo. Eles fizeram todo tratamento lá nos Estados Unidos. Aí viram que não existia um protocolo. Aí o Fernando, por iniciativa própria, fundou uma filantropia, uma entidade que faz filantropia, que não é comum aqui no Brasil. Que é basicamente captar dinheiro para uma boa ação. Lá nos Estados Unidos tem muito assim, por exemplo, prédio de Harvard, alguém pagou. Por que Harvard se sustenta? Porque aqui no Brasil tu tem uma série de questionamentos que não é legalizado a filantropia. Mas lá, Harvard, por exemplo, tem um prédio lá que é o prédio do Marcos Rossi. Quem financiou foi Marcos Rossi. Que a gente sabe que é muito rico. Multibilionário. Mas o Marcos Rossi foi aluno de Harvard. Sim. Ele saiu, ganhou muito dinheiro. E ele retribui isso dando para a educação. E tu até tem encontros para captação de investimentos focados em filantropia, né? Que é muito comum no mercado americano. Tu sabes qual? Eu só queria fazer uma interrupção que tu falou uma coisa que para mim é muito interessante. Eu acho que é um ponto legal de se abordar. Eu sou uma pessoa que eu leio muita notícia o tempo inteiro. Assim, eu sou bombardeado, então o fato de eu não conseguir ter tanto foco para algumas questões é porque eu estou sempre lendo alguma coisa em algum lugar. Eu vou da gaúcha até alguma notícia e eu me animo com algumas coisas que a maior parte da população talvez não se animaria. Muito como eu dizer, pô, Martina, olha que massa, o que aconteceu? Ela vai dizer, legal, eu tô achando o máximo aquilo. E em relação à questão da cura do câncer, né? Porque uma das coisas que me chama muita atenção é a importância da pesquisa. E eu tive a oportunidade de conversar com o Edson Lambe, que foi secretário de Inovação do Estado, o primeiro secretário de Inovação no governo Leite. Que é um gênio, tá? Ele é um gênio. Ainda bem que não fui eu que repeti isso, porque é impressionante. Não, sabe que ele não mora no Brasil hoje. Ele está nos Estados Unidos? Isso, precisando. É impressionante a genialidade do Lambe, assim. E uma das coisas que eu acho que foi numa conversa que eu tive com ele, do que foi feito claro, a gente estava numa calamidade pública que foi a Covid-19, ou seja, todo ser humano poderia ter ela numa velocidade absurda, mas o tempo de pesquisa até chegar numa vacina e no que seria uma cura para a Covid-19 é impressionante. Tanto que agora, ali uma matéria hoje na Metrópolis, que existe um estudo publicado em agosto que agora foi identificado o tendão de Aquiles da Covid-19, que seria tratamento para um remédio mesmo, que seria a cura da Covid. E a gente está falando num período de 3, 4 anos. E o câncer é uma parada que a gente não consegue ainda
tu tem uma cura específica, outra, mas muito disso, pelo menos no meu modo leigo de entender o contexto, é porque tu não tem tanto recurso para pesquisa como tu tem por uma pandemia, assim, que é uma coisa que tu acaba tendo muito recurso à disposição. E até vale citar alguns outros exemplos, né? A gente teve um brasileiro aqui que fez um exame teste. Vocês lembram aquela cena do... Eu acho que foi uma tomografia dele, que ele estava condenado com câncer e aí ele recebeu um tratamento teste e ele teve a cura do câncer dele? Eu vou buscar essa informação. Mas foi um teste num brasileiro. Deixa eu pegar aqui para vocês, depois eu peço pro... Mas o que eu ia te perguntar, assim, Escola, tu entende a importância da pesquisa hoje quando tu lê a revista National, por exemplo, para cura de absolutamente tudo e do recurso? Porque eu não vejo o Brasil, assim, um país que curte muito, assim, incentiva a pesquisa, assim. Eu acho que a gente é... Eu acho que, Marcos, é boa pergunta. Do ponto de vista político, tá? Tá. Eu acho muito importante a pesquisa, tá? Primeiro, eu acho que no Brasil até tem pesquisas de qualidade. Uhum. Mas em outros países tem uma tradição muito mais antiga do que do Brasil. E essa tradição, claro, tu aprende fazendo. Uhum. E a tradição, acho que deu cancha para essa gente toda aí. Uhum. Eles são especialistas, então eles vão começar, aqui a gente vai começar do zero. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem esse tipo de pesquisa, eles estão anos-luz. Na Alemanha também, no Canadá, Israel. Eles estão anos-luz da gente. A pesquisa está muito mais evoluída. Eu acho muito importante, principalmente, por que não tem uma cura do câncer? Simplesmente porque não é rentável para a empresa de medicamento. Claro que ela não teria interesse, mas ela prefere fazer algo que dê retorno imediato e que seja mais fácil. Porque fazer uma pesquisa sobre câncer gasta muito dinheiro. Mais alto. Muito dinheiro. Se tu faz uma Novalgina, por exemplo, um Tilenol, existe muita pesquisa, só que a rentabilidade é muito maior. Sim. Porque tu vende muita Novalgina, vende muito Tilenol, vende muito remédio para tal coisa e um pouco para tal coisa. Por que o Viagra vendeu mais que medicamento XYZ? Porque as pessoas tinham uma demanda muito grande para isso. E tem que entender o lado do laboratório da empresa. Claro. Laboratório, explora. Vou explorar. Mas eu acho que tem um outro lado que é importante, que é desenvolver algo que é rentável para eles. Eles estão ali fazendo uma benesse. Não estão ali por caridade. Ele precisa ganhar dinheiro. E o objetivo da empresa é ganhar dinheiro. O primeiro é ser rentável. O segundo é fazer uma boa ação, medicamento importante. Eu te perguntei mais no sentido porque o Brasil, a gente é muito conhecido pela boa qualidade da medicina, né? Tanto que o Brasil, na estética, então, chega a ser a gente mega referência, assim, mas a gente tem muitos bons médicos aqui no Brasil. E eu vejo que, e eu posso estar sendo muito leigo e falando uma puta mentira aqui, mas a sensação que eu tenho é que o valor de iniciativa pesquisa, ele não consegue acompanhar a qualidade da medicina aqui no Brasil. Eu acho, Marcos, que a pesquisa não é tão valorizada como deveria ser. Porque, por exemplo, a minha cidade, Porto Alegre, é um hub de saúde. Sim. Ali tem os melhores hospitais que você pode imaginar. Principalmente os privados, mas os públicos também são bons. Por exemplo, Santa Casa. Santa Casa é uma referência nacional. Vem gente de fora do estado fazer cirurgia na Santa Casa. O Clínicas, Hospital de Clínicas. Igualmente, uma vez estava na feira do Clínicas, em Porto Alegre, aí na Ramiro Barcelos, e muitos homens vindo do interior. Então tem gente vindo do interior para se tratar Clínicas. Porque isso é referência nacional. Outro, Conceição, por exemplo. O Hospital Conceição. Puxa vida. Não poderia começar a falar do Conceição, porque senão a gente vai ter outro podcast.
Então nós temos em Porto Alegre um hub de saúde muito importante. Muito. E eu acho que no Brasil, Marcos, respondendo a tua pergunta, eu acho que no Brasil a crença na pesquisa de quem realmente investe em pesquisa não é tão grande quanto é, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá. É por isso. Tanto que a gente citou o Lambi, né? E o Lambi foi um cara que... O Lambi tá fora do Brasil, inclusive. Tem mais um, porque o Lambi ele veio da URGS, se eu não me engano. Isso. O Rafael, que foi o diretor do Tecnopuc. O sobrenome do Rafa é difícil de pronunciar. Mas é que o sobrenome é bem Eu acho que é polonês, alguma coisa assim. Tem muitas Também letras soltas. pesquisa, sai do Brasil. Eu acho impressionante, assim, porque eu fico meio, quanto brasileiro, frustrado, porque eu vejo que o teu caso, que é um caso raro, principalmente quando não é em criança, tu tem a cura aqui. Aqui rola, a gente faz umas paradas legal. E essa medulação é interessante porque o mesmo tratamento que vai ser desenvolvido para os Estados Unidos vai poder ser aplicado na periferia do Brasil. Exatamente. Ô, Stefano, tu deve ter recebido aí 2 links, até essa pra não me deixar como mentiroso aqui na parada da cura do câncer. Mas é um tratamento de um brasileiro que aí saiu na mídia muito forte, acho que faz 1-2 meses, talvez. Eu acho que se tu abriu do G1, tem inclusive essa foto que eu comentei. Acho que a Jana deve ter te passado por aí. Que foi um... Chegou alguma coisa? Ou... Do G1, talvez? Tem um da CNN e outro do G1, acho. Vamos no G1, que faz parte do grupo, né? CNN também. CNN faz parte do... Não, faz parte do grupo? Não. Eu tô falando do grupo Ainda RBS. não. Ainda não? Tá. Então tá. Ainda não. Mas, rolou aí? É um que Google alguma coisa, isso aí, vai dar na acho que na página da G1, porque eu compartilhei direto ali. Eu não trabalhei na CNN, mas eu trabalhei na BBC, tá? Ah, é? Que legal. Fui estagiário lá. Tu sabe, a gente tá falando em rock e música, e agora tu citou BBC. Eu vi ontem, de novo, um vídeo que eu adoro, que é Rage Against the Machine, fazendo aquela clássica apresentação na BBC. Tu chegou a ver? Sim, é o... Que eles pediram, porque vocês conhecem o Rage Against, só pra gente não acabar sendo os roqueiros, mas eles são uma banda que eles têm muito a dizer sobre a sociedade como um todo, né? E eles são comunistas ou socialistas, eles têm essa pegada muito forte neles, assim. Tem um clipe deles, desculpa, tem um clipe deles que eles gravam na frente da Bolsa de Valores de Nova York. Isso aí. E eu acho que eles fizeram, depois, não foi com Rage Against, mas foi com Audioslave, que eles fizeram o primeiro show em Cuba, se eu não me engano. Sim, em Cuba. Eu já... Sabe que eu vi um show em Cuba uma vez? Ah, é? Eu quero... Rolling Stones. Que legal, Nossa, que massa, olha, que massa. Eu tava lá trabalhando, tá? Sim. Mas acabou o trabalho. Mas tá ótimo. É ótimo trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Acabou o trabalho. Tem várias situações. Aliás, em Havana, eu tive a única vez na minha vida que uma entrevista foi interrompida. No meio. Eu tava entrevistando uma pessoa na rua. E tinha muita gente ali ao redor, estranha, assim, óculos escuros, camisa social, calça social. O cara olhou pra mim, o cara que estava entrevistando disse: "Ô, precisa interromper essa entrevista aqui." Por quê? Porque a polícia tá aqui atrás de mim. Sim. Mas nem fardadão, então. É a polícia cubana. Cubana, claro. Mas eu terminei a cobertura, que era a primeira viagem do Barack Obama a Cuba. No encontro que ele teve que forrar o Castro. Sim, claro. Eu tava Quando lá. eles estavam reabrindo eu não ia fronteira não, mas As a parceria, relações, relações internacionais. E aí, terminei a cobertura, o Obama foi embora, acabou tudo. Aí, 2 dias depois, os Rolling Stones tocaram em Havana, que eu fui no show. Que legal. De graça, claro, né? Sim, claro. Mas eu tava te comentando, assim, só pra dar um contexto, meninas, da BBC, ela é britânica, né? Então ela tem toda uma forma de trabalhar diferente, tem todo o britânico por detrás. E aí chamam o Rage Against para fazer a abertura de um quadro específico e dizem, vocês não podem falar palavrão. E eu acho que eles estão tocando Killing in the Name, cara. Ou Testify, assim. E aí eu sei que a gente não pode falar palavrão. Beleza. Quando começou a música, ele vai... Fuck. E aí interrompe o vídeo
E só dá pra ouvir a voz da apresentadora dizendo, a gente não pode ter isso passando na televisão. Mas, ó, essa é só a matéria que eu comentei, assim. Até pode ser, Stefano, que tenha... tem uma foto da quimio dele, eu acho que é essa. Ou se não, a da BBC mostra. Se não, eu mostro internamente aqui. Talvez tenha, talvez não tenha. Não, então vai na da BBC. Não sei se vai ter a foto, mas eu puxo no Google Imagem aqui. Aqui, ó. Mas eu tenho uma aqui, essa aí deveria aparecer. Essa aqui. Olha a escola. Essa é a imagem, essa aí. Exatamente, essa aí que tá na tela. Tá. Sim, eu me lembro do rosto dele, mas lembro disso aí. Que é uma coisa impressionante, assim, porque... Ali na esquerda é metástase. Isso. Aqui curado. Ele curado, assim, questão... Nossa. E isso é uma coisa que eu achei muito impressionante, assim, porque foi pela rede pública. E, claro, ainda em teste, mas, pô, tu imagina se toda a população em algum momento mundial ela tiver acesso a algo que tenha esse tipo de impacto, assim, esse tipo de transformação, porque nem parece a mesma pessoa. E foi muito legal depois quando ele foi pra televisão falar sobre, porque era uma coisa inacreditável, assim, ele tava recebendo tratamento paliativo quando houve essa possibilidade. Sim, então, pega lá a imagem da esquerda lá e diz, cara, vai morrer. Vou morrer, exatamente. E esse cara acabou, até se tiver a cara dele aí embaixo, quiser rolar, Stefano. A USP em parceria com o Butantan. E é uma coisa que, assim, se tu for pagar, não tem gente que tenha dinheiro pra isso, assim. Enfim, tá aí ele, ó. Olha aí, ó. Que legal. Bah. Show de bola. E aí a importância da pesquisa, da ciência. E olha que doido, eu tenho a minha filha mais velha, ela tem artrite reumatoide juvenil. E eu não fazia ideia que a artrite poderia dar em criança. Minha filha tem, não tem histórico nem nada. Hoje ela está super bem, mas é uma doença autoimune. E quando a gente estava tentando entender os tratamentos assim que a gente poderia fazer, porque tem o Methotrexate, que é um remédio para artrite, aí chegou uma hora que a gente queria tirar, que para tu ter uma alta clínica de uma artrite reumatoide juvenil com o passar do tempo, tu medicar durante um ano, tu retirar e a criança passar um ano sem ter necessidade de utilizar a medicação. No caso dela era uma monoartrite, então é sempre no joelho esquerdo. E a gente não estava acertando assim na medicação. Sempre que ia retirar, 3, 4 meses depois, voltava a inchar o joelho. E uma hora a doutora disse, olha, eu queria então, também do Moinhos de Vento, eu queria tentar trocar de medicação. Então a gente vai para essa, vai dar um ano de medicação, vai tirar. Se não der, qual a opção? Tem esta que ela é aplicada, então tu vai até a Unimed, pega uma autorização e tu consegue fazer no hospital uma vez a cada, 15 dias, é uma injeção que tu dá, e a gente vai tentar. E aí ela me comentou uma coisa que me marcou muito, assim, essa injeção, como ela não tá, tem uma única farmacêutica, tem uma lógica por detrás, uma única farmacêutica é proprietária desta fórmula no mundo, quando ela chega pro Brasil, o SUS compra e distribui mesmo que pelos planos, porque senão a injeção custaria R$12.500. Falei, caceta, cara, tu imagina se a gente não tivesse um sistema de saúde que realmente fosse público, onde existe esse senso de, beleza, a saúde, ela é um bem público e ela tem que chegar na população de alguma forma. E eu fiquei impressionado, assim, porque ela falou, olha, vocês podem ir pelo plano, mas se vocês forem no posto de saúde com toda a documentação de que ela precisa dessa vacina, ela vai ter acesso, porque nenhum medicamento, eu acho que é isso, nenhum medicamento chega no Brasil que tenha uma única farmacêutica que seja dono, o governo tem meio que essa obrigação de comprar e fazer a distribuição por meio do Sistema Único de Saúde. Eu achei incrível isso, cara, falei, pô, o Brasil funcionando. E por que não investir? O que me deixa pé é só, por que não investir na pesquisa? Por que o Lambi tem que estar fora? A gente falou, pô, o Lambi é um gênio, cara. O Lambi é um gênio, tinha que estar pesquisando com o recurso aqui. Mas, enfim, eu acho que a gente está estourando o horário, né? Vou deixar vocês fazerem mais uma pergunta, senão eu e o Escola aqui trocando ideia, a gente vai ficar... fazer uns 4 podcasts no mínimo. Eu acho que dá pra puxar o gancho do que a Rê comentou antes sobre como que tá a tua rotina atualmente, como foi tua retomada também no trabalho, né, depois de tudo. Boa pergunta. Eu mandei uma rotina, digamos assim, eu tô aos poucos retomando aquilo que eu tinha em 2021. Então eu estou na minha empresa, a EBS, 2 vezes por semana. Amanhã quinta-feira, eu vou terças e quintas. Pretendo ir todos os dias.
Só que eu ainda não posso falar. Uhum. Mas eu estou escrevendo bastante. Uhum. Para Zero Hora, GZH. E acho que a ressignificação, eu nem gosto muito dessa palavra, mas ressignificação e a inovação estão dentro de mim. Eu não vou voltar pro rádio igual ao que eu era. Vai ser um pouco diferente. Uhum. Talvez com uma voz não tão grave quanto eu tinha antes. Eu sei das minhas limitações, mas eu vou tentar fazer diferente. Porque eu ouço muito rádio, todos os dias. Ouço a Gaúcha, ouço a 1010 Moinhos de Nova York, ouço a BBC. A BBC tem uma rádio que para mim é exemplar, que é a Rádio 5, Five Live, que é uma espécie de gaúcha, que ela trata de jornalismo e esporte. Tem um programa lendário na BBC 4, Rádio 4, que é o Today, que era apresentado pelo John Humphreys, e agora é outra pessoa. O John Humphreys se aposentou, mas eu ouço eles, porque hoje no celular tu ouve tudo, o mundo inteiro, rádios do mundo inteiro. E eu ouço a BBC 1, que é uma espécie de Atlântida, a BBC 2, que é mais documentários, mais formato de podcast. Enfim, eu só não ouço a 3 porque não é meu estilo de música. O que a 3 toca? R&B. Entendi. E a R&B é uma febre na Inglaterra. Eles têm um canal, a BBC tem um canal, que tu, um canal, um aplicativo onde tu baixa no celular e tu ouve todas as rádios que tu quiser. Tu escolhe a rádio. Ah, legal. Tipo um reloginho assim. Uhum. Vai do 1 até a 5. Uhum. E aí tu escolhe. Se quer 1, 2, 3, 4 ou 5. Então eu acho que quando eu voltar, bem provavelmente vai ser diferente. Uhum. Porque eu tenho absorvido muita coisa, represei muita coisa. E eu preciso externar isso. Uhum. E a minha rotina é essa, com as lições que eu aprendi e com essa rotina de retomar aos poucos. Sim. E tu tinha outros projetos também na escola, junto com o Potter, vocês tinham... Era uma vez só esse. É um podcast. É, um podcast, né? Só que nesse ínterim, o Marco Lazarotto, morreu. Sim. E a ideia, quem concebeu o podcast era dele. O Potter me levou a partir do 3º episódio. Uma vez eu estava no corredor da RBS e contei o Potter. Ele disse: "Ei, meu amigo, tudo bem? Olha, depois da nossa conversa, ele disse: quem sabe tu vem fazer um podcast com a gente?" Eu disse: "Mas Potter, eu nem sei que, nem vi a série." Ele disse: "Não, vem, vai gostar. Eu te dou a série." Que não tem no Brasil. The West Wing não tem no Brasil. Não tem nem isso no streaming. Eu tentei procurar a série no Mercado Livre e não tinha o DVD. Uma vez eu estava nos Estados Unidos e Netflix dos Estados Unidos tinha, em 2018. Tinha. Eu pensei, baixei, vou levar para o Brasil. Não adianta. Não adianta. Como tu acessa ali, tem o VPN, né? Brasília, não. Não. Netflix no Brasil, não. E aí comecei a gravar, eu assisti a série porque o Potter me deu. Potter é outro gênio, né, cara? Esse é... Amigão, né? Genial. Sabe o apelido dele? Zelador. O apelido? Zelador. Não sabia. Porque ele resolve todos os problemas aí. Eu vou mandar pra ele depois uma foto nossa e descobrir que tu é o zelador da galera. Pode dizer. Pode dizer. E aí eu comecei a gravar esse podcast. E uma coisa, a gente gravou vários, inclusive durante a pandemia. Porque aí, como é que a gente gravava de casa? O Potter comprou um aparelho chamado Arrig. Então, eu conectava o microfone no Arrig e depois no meu computador. Porque o som ficava bom. E o Potter foi lá na minha casa me levar o Arrig. Ele levou na casa do Marcão. Então, quando eu gravando, aí eu adoeci,
foi pro hospital. E o Marcão, que já estava com complicações, foi pro mesmo hospital. E lá no hospital, ele mandou uma mensagem, quando ele estava internado. Posso ir aí te encontrar? Eu disse, tu deve, vamos trocar uma ideia, vamos papear, vamos fofocar. Só que eu estava num quarto de hospital, e ele também. E, infelizmente, alguns dias depois ele morreu, e a gente não conseguiu se encontrar. Que droga. Né? Então, eu acho que muita gente pergunta, inclusive, que eu não achava que ia fazer todo sucesso aí, mas com Potter e Marcão, nunca sabe o que vai acontecer. Verdade. Esse podcast, nesse formato aí, com essa ideia, acho que não. Porque eu nem me sinto à vontade, porque a ideia é do Marcão, era do Marcão. Quem concebeu o podcast foi ele. E eu acho que eu tô com Potter. Provavelmente a gente vai fazer outra coisa. Podcast também, mas outro tema, outro formato, outro participante. A gente não quer enterrar o passado. A gente não se sente à vontade para fazer um podcast que foi concebido por outra pessoa que não tá mais aqui, infelizmente. Sim. Sabe, Escola, eu até tô preocupado com o teu horário, viu? Pior, Porque tu tem as 5 horas horário. Eu acho que Meninas, vocês têm alguma outras perguntas? Eu tenho uma pergunta que eu acho que é a melhor forma da gente fechar, assim, que é qual a sensação e se existe esse momento de tá curado? Porque, pelo que tu nos relatou aqui, tem um momento que é tenso, que é tu fazendo o exame, aí eu sei que aquele sinal da menina se deslocando tem um problema, tem a ligação telefônica. Tem um momento da cura, que é o doutor ligando dizendo, Escola, tá curado. Cura, Marcos, acho que é boa pergunta. Cura no câncer não existe, porque eu não vou morrer mais disso, com certeza. Inclusive, o Pedro Ernesto se consulta com o mesmo médico e meu. Daí chegou aquele jeitão dele lá, o Pedro, na redação. Ô, Gringo, e aí, cara, como é que tu tá? Olha, falei com o teu médico. Desse câncerzinho que tu pegou aí, tu não morre mais, viu? Legal. Aquilo me tranquilizou. Da forma que o Pedro Ernesto fala. Sim. Me tranquilizou, porque, se o meu médico que operou minha cabeça, abriu minha cabeça, disse pro Pedro Ernesto que desse câncer eu morro mais, então acho que ali é a cura. Mas não é a cura definitiva, eu acho, porque tu supera essa fase, mas tu tem que fazer quando termina de fazer o tratamento, tu continua acompanhando. Pode ter uma recidiva. O que é recidiva? O câncer voltar. Tanto que atualmente eu faço exames, faço ressonância. Acompanhamento é muito importante. Que eu preciso saber se o meu corpo está reagindo ou não. E tu tem um período de tempo para cuidar essa possível remissão ou não? Eternamente. Então, no primeiro ano, a cada 3 meses. No segundo ano, diminui. No terceiro ano, diminui mais ainda. Vai diminuindo. Vai chegar uma época em que vai ser 1 por ano. Tomara que chegue logo para mim. Que não tem recidiva, inclusive. Mas é comum ter recidivas. É comum. Não é para ser, mas é comum. Sim. E eu tenho uma única coisa, que é aquilo que eu falei, o catéter no peito. Quando eu terminei o meu tratamento, o médico, o meu oncologista, André Fai, disse, olha, pode tirar quando quiser. Posso tirar agora. Só que eu acho que está saturado de hospital. Sim. Não quero ficar mais exige pouco, tá? Exige talvez 1 dia de internação, 2. Mas de novo, anestesia geral, recuperação, cirurgia. Acho que tu pode esperar. E não faz mal nenhum tu manter o teu catéter. Só que a cada 2 meses tu tem que limpar ele. Fazer o que eles chamam de heparinização. Que é bem rapidinho. Tu vai lá no hospital, faz a limpeza. Heparina, o líquido que eles põem ali. Para fazer limpeza mesmo, para não deixar a máquina parada enferruja. E eu não posso. Sim, com certeza. Tirando isso, Marcos, tô vivo, tô bem,
Que legal. E vou continuar incomodando muita gente por muito tempo. Segundo o Zagalo, que ele desabafou mesmo, você só tem que me engolir. Clássica. E teve um momento muito, acho que pra quem seguia vocês, eu acho que foi a tua recepção em casa, né? A Gabi fez alguma coisa no Instagram, não fez não? Cara, aquilo me botou pra cima de uma maneira. Quando eu encerrei o ciclo de quimioterapia, o último, eu vim pra casa, o meu carro tava todo mintado, decola a escola, não sei o quê. Aí balões brancos. Aí quando eu vim pra casa, todo mundo buzinando ali ao redor, quando eu vi o carro, decola a escola. Quando eu cheguei em casa, tinha várias pessoas, amigos meus lá, eu nem sabia, não fazia ideia. Faixas, cartazes, balões brancos, bem-vindo, parabéns, acho que... Pá, fiquei tão emocionado com aquilo. Aquilo me deixou muito tocado, sabe? Aquilo foi um elixir pra mim. Que legal. Um sadol, digamos assim. Uma injeção de adrenalina que me levantou. Eu estava bem tristinho, assim, mas é claro, sem remédio, sem nada, naturalmente. Uma coisa que me botou pra cima. É isso. Que massa. Legal. Bom, então chegamos ao fim. Já? Porque, escola, temos que te levar até a rodoviária. Eu queria te agradecer, cara, de coração. É uma oportunidade muito legal, assim, do ponto de vista de quem te acompanha há muito tempo, de estar sentado na mesma mesa que tu. Eu falei isso pro Potter, falei pro Piangers. É massa, assim, cara, quando a gente chega num nível onde os grandes ícones que construíram a comunicação no Rio Grande do Sul nos dão a honra de estar sentado na mesa com a gente. Isso é muito legal, cara. Eu que agradeço o convite, tá? E eu acho que eu falei demais. Galera, algum recado? Eu acho que é isso, né? Lembrando aqui, Gramado Summit, o nosso site, onde vocês podem conferir as novidades do evento de 2024. E esperamos vocês daqui a 15 dias, novamente. Daqui a 15 dias. Se inscrevam no canal aí pra ficarem atentos às novidades. É isso aí. E outra, cara, isso é importante, tá? Se tu assiste o vídeo, cara, te inscreve no canal, é importante pra caramba. A gente não ganha absolutamente nada de recurso direto fazendo o podcast, eu já falei isso mais de uma vez. Para nós é muito legal ter oportunidade de sentar com pessoas que a gente admira, trocar um papo, requer esforço, requer tempo, tem uma galera que se envolve. E eu acho que a melhor forma de bonificação direta para quem assiste o conteúdo gratuitamente é a curtidinha ali e te inscreve assim, cara, que isso pra nós é massa mesmo. Isso, e eu acho que agradecer o pessoal aqui da Clube, né? Clube FM, isso aí. Nossos grandes parceiros aí nessa jornada. 88.5. Isso aí. Valeu, até daqui 15 dias. Até. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. O Gramado Summit promove conexões. Isso é fundamental no que a gente precisa inovar, pensar fora da caixa. Que esse é um evento pensado para vocês. Esse é um evento feito por vocês. O Brasil cada vez mais precisa de gente que não aceite o mundo como ele é e que queira dar uma resposta que nunca foi dada num tempo jamais imaginado. Eu acho que esse é o Summit 2023. É trazendo as possibilidades dentro que já está construído, mas olhando para o futuro. Isso aqui traz histórias verdadeiras, histórias inspiradoras, fórmulas de sucesso. E isso encurta o caminho. Ouvir pessoas falando e também poder falar. A gente está falando de inovação, porque é entregar acesso para quem nunca teve. Isso é totalmente conectado com o Gramado Summit. Quanto mais tu fala de negócio, mais tu aprende sobre negócio e mais oportunidade você abre. Então esse evento ele está entregando na prática o que ele traz no nome, né? Ser um summit, ser um ambiente criativo de encontros e conexões. E isso potencializa muito o desempenho desse ambiente que é fundamental de colaboração. Então eu acho que a diversidade traz isso. E esse evento, para mim, é um reflexo de diversidade de empreendedores.
Este é o time da Gramado Summit. Eficiente. Fazer mais com menos. Toda vez que você deu like em um desses artistas pretos, eu estava lá, fazendo aquilo que minha mãe me ensinou. Eu estava cuidando dos meus irmãos. Isso é a Gramado Summit. Essa diversidade, essa união, essa vontade de se conectar é a Gramado Summit. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês.